Bom dia, ouvinte! Bom, hoje eu e Pedro vamos fazer um podcast sobre o período de 1894 até 1917 na Rússia. Nesse podcast, vamos abordar principalmente nossas opiniões e pontos de vista a partir da série Os Últimos Czares e do documentário O Reino de Terror Vermelhos. Bom, acredito que nós podemos começar nosso podcast com o início do reinado de Nicolau II. O primeiro ato que eu gostaria de destacar é a sua primeira declaração, onde Nicolau II deixou claro, explícito, que não tinha intenção nenhuma de compartilhar seu poder de forma democrática. Bom, eu analisei a queda dos czares como uma espécie de uma corrente, em que cada ato falho simboliza um elo dessa corrente se fechando. E Nicolau II, ao meu ver, conseguiu que seu primeiro ato, seu primeiríssimo ato, fosse o primeiro elo dessa corrente. Bom, com tudo isso, nós chegamos ao episódio do Domingo Sangrento. Então, analisando o fato em questão, fica claro como o então regente tomou uma decisão péssima, assim completando mais um elo daquela corrente que eu citei antes. É interessante ressaltar que quando o czar retornou de sua viagem, foi formado do ato do seu regente, que foi algo, assim, repugnante, entendeu que o regente tomou uma decisão correta. Tipo, eles estão protestando, eles estão tentando invadir o palácio. Vamos matar todo mundo. E tá tudo certo. Então, dá pra ver claramente como que o czar era meio lelé. E vale ressaltar também como que a população criou uma aversão ao governo da época após o ocorrido. Foi uma decisão tão nojenta, tão sanguinária, que eu acredito que as piores pessoas da época iam enxergar o quão desastroso, quão horrível isso foi. E pra mim, esse ato é comparado a nível Hitler, de loucura. Tanto que a pergunta da população passou de: será que o governo vai cair? Pra quando? Ou pra quando? Quando? É questão de tempo, é questão de juntar e organizar para o governo cair. E agora vamos falar sobre a infância do Lenin, né, que é um personagem super importante, faz para mim parte dos três grandes, né, que orquestraram a Revolução. É muito interessante esse assunto da infância do Lenin, porque dá para ver como que tudo foi se encaixando, como ele conseguiu ter a inspiração, né? Ele teve inspiração na infância dele pelo irmão mais novo, mais velho, que na época tinha ganhado uma medalha numa academia, uma medalha de ouro. Ele decidiu derreter a medalha de ouro e financiar, com o dinheiro da medalha de ouro, né? Financiar revolucionários que tentaram contra a vida do monarca. Então ele foi preso, né? E executado. Com isso, o Lenin, né, que era seu irmão mais novo, tomou ele como exemplo. Pegou os livros do irmão dele e começou a fundamentar suas ideias do comunismo. Agora vamos falar sobre talvez aquele que tenha o nome mais pesado dentre os três grandes soviéticos, que é o Stalin. A infância do Georgiano Stalin, ele era georgiano, não era russo, é até engraçado. Ele era talvez o que tinha a infância mais difícil entre os três grandes. Agora vamos falar sobre aquele que talvez tenha um nome mais famoso, com mais peso entre os três grandes, que é o Georgiano Stalin. Stalin não é russo, ele é georgiano. A história dele é até engraçada. O Stalin, entre os três, era o que tinha a infância pior, né? Era o mais pobre. Ele não tinha o dom de discursos na infância, então não possuía o dom de falar, não tinha oratória boa, mas tinha uma capacidade estratégica, inteligência formidável. Era uma pessoa realmente estudiosa. É engraçado como que o Stalin foi inspirado a mudar de vida tão rapidamente. A gente pode observar isso quando ele foge do mosteiro, que ele conseguiu por meio da sua inteligência, e começa a roubar para fornecer dinheiro à causa. Roubava trens, muitas coisas para fornecer, para investir, para ter esse investimento sobre a causa.
Com isso, a gente já está em um ponto da história, após o Domingo Sangrento, onde a ideia da revolução já está bem abastecida, bem estruturada, com a existência de sovietes espalhados por toda a Rússia. Mas, né, não tinha um ponto físico, porque era soviético toda hora isolado, era ida e vindas. Com isso, eles, sabe, toda hora exilado, voltava, não tinha, tipo assim, um ponto físico. Ah, tal avenida tá ali. Não. Com isso tudo, chega a notícia aos três grandes que o czar iria renunciar. Depois de algumas revoltas populares, ele estava cedendo. Então começa a corrida para saber quem ia assumir o comando. Porque até agora, né, parece que era uma coisa amigável, mas assim, quando é para escolher alguém para assumir o comando, não tem essa. Era uma corrida, literalmente. Então, para mim, quando chegou, né, a hora de eleger quem que ia assumir o comando disso tudo, ficou claro o nível de inteligência do Stalin ao apoiar o Lenin. Ele enxerga que, nessa hora ele enxerga que o Trotsky era de família judia. Então o povo nunca iria aceitar isso de uma forma tranquila para ser o líder deles, uma pessoa de família judia. E o Stalin não era natural da Rússia, então também ele não seria, assim, a escolha ideal. Então ele entende que estrategicamente era fundamental apoiar o Lenin. Assim, o Lenin toma o poder. Quando Lenin adoeceu e morreu em 1924, Stalin, então, finalmente assumiu. Falou, mas o que foi o governo do Stalin? Tipo, no ponto de vista econômico, na liberdade política e social. Bom, o bem da palavra stalinismo. O stalinismo foi definido no documentário como um regime totalitário que existiu na União Soviética entre 1927 e 1953 e foi estabelecido pelo líder do país, Joseph Stalin. Esse governo realizou mudanças profundas na União Soviética e perseguiu impiedosamente seus oponentes. A industrialização do país, a perseguição, os opositores por meio dos expurgos e a feroz resistência aos nazistas durante a Segunda Guerra foram os eventos notáveis desse período. E eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles. No campo da economia, Stalin promoveu mudanças importantíssimas que transformaram a Rússia. Em prazo de 15 anos, fizeram desse país um gigante no ramo da industrialização. Primeiramente, ele acabou com aquela política econômica, aquela nova política econômica que o Lenin tinha implantado, e logo em seguida estabeleceu o Plano Quinquenal, que estipulava objetivos para serem cumpridos a cada 5 anos. Para cumprir os tais objetivos, o Estado soviético realizou esforços gigantescos. O Plano Quinquenal visava essencialmente incentivar a industrialização da União Soviética e de priorizar as áreas relacionadas à metalurgia, siderurgia, extração de combustíveis fósseis e a produção de energia elétrica. A industrialização da União Soviética foi um feito muito notável para os historiadores que mostraram que essa foi realizada por meio dos esforços sobre-humanos, uma vez que as metas estipuladas eram altas demais e por isso exigia muito dos trabalhadores, que eram feitos muito enraizados na Rússia. Sendo assim, as principais características eram o nacionalismo, o unipartidarismo, a centralização política, o militarismo e a censura dos meios de comunicação. Foi muito frisado a censura na série, tanto na série quanto no documentário, e a centralização política, né, que eles faziam a política para o Estado, nunca chamava o povo, e isso era um marco muito grande para todos na época. Ainda falando da censura, a delação era estimulada, vocês não estão acreditando. Os filhos eram alentados pelos professores a denunciar os pais e eles mesmos eram vigiados pelos estudantes. Que, na minha opinião, isso é a maior censura possível, porque as únicas pessoas que podiam mudar essas histórias estavam cada vez mais caladas pela própria censura. Você achou que esse absurdo parava por aí? Mas durante o governo de Stalin, ainda qualquer manifestação religiosa foi proibida, e assim como aquelas do caráter nacional nos distintos dos países, que era contra o mosaico da União das Repúblicas Soviéticas, que não estivessem de acordo com o programa do partido, era taxada de burguês, inimigo do povo, e era confinado nos gulags.
E pra falar a verdade, Virgínia, uma coisa que eu achei que eu, tipo assim, não ia achar, assim, nossa, o que é Gulags? Até eu saber que essa palavra era a tal, o lugar onde que eram presas as pessoas, eu achava a palavra engraçada. Até eu ver essa palavra, o que era de verdade, ver as fotos, eu fiquei abismada. E ao mesmo tempo, Stalin investiu em grandes quantidades de capitais na indústria de armas e nas pesquisas científicas. Mas não que seja algo ruim, sabe? Nesse ponto de vista de incentivar a ciência e tal. Mas com isso transformou a União Soviética numa potência militar em uma década. Mas foi para fins ruins, né, no caso. Contudo, a sociedade russa sofria a falta de liberdade de expressão, o que resultou na morte, deportação e exílio de milhões de pessoas. Então foi isso, acabou o nosso podcast. Muito obrigada, Virgínia. Eu adorei fazer esse trabalho. Queria agradecer por cada ensinamento que esse trabalho me teve. E fez eu e o Pedro a gente vê que a forma que a gente aprende mais é aprender e depois falar, argumentando o que a gente acha sobre o tal assunto. E foi uma maneira muito divertida. A gente viu a série juntos, a gente tava uma casa no outro, mas a gente viu a série. E foi uma forma que para distrair mesmo. E a gente só tem a agradecer, viu? Um beijo, Virgínia!